Então, ó, vou dar uma outra palavra aqui, tá? Lembrando que eu estou em lugar público, esse espaço não é evangélico, não é católico, é público. Professa aqui a fé fincada na Bíblia. E essa é a democracia, né? Há mais bônus imensurável do que perda, né? Porque eu estou professando a fé, amanhã você tem a liberdade de professar no que você crê. Seja no Círio de Nazaré, uma procissão católica. É isso que a Carta Magna nos assegura. Você está entendendo? Quem odeia a liberdade de expressão religiosa, talvez você seja até de outro credo e nem professa uma religião, e você há de concordar comigo, é o comunismo. É o comunismo. Quer ver quando o comunismo ele tem total domínio em todas as esferas da República. Legislativo, judiciário, executivo. Eles formulam leis, e aí, meu querido, aí é perseguido pastor, padre, igreja católica, igreja evangélica. Quer ver exemplo? Esse pessoal, ele se espelha, e é o sonho deles, um regime de governo aqui, quer ver? Coreia do Norte. Coreia do Norte você não vê pregador anunciando palavras assim em público. Todavia você não vê também procissão católica. Você não vê. Hã? Temos aí a China, né? Então, é um momento que, para alguns, né, é um incômodo, mas o bônus é muito maior, a democracia, para a glória de Deus, né? E louvado seja o nome de Jesus. Eu insisto, a mensagem que eu proclamo, ela é centrada na Bíblia. Você aceita se quiser, né? A mensagem de um pregador sério, ela não vem com deboche, ela não vem com zombaria, mas ela vem em respeito à fé de outro. E respeito à fé do outro pode ser tratado de forma séria, falando a verdade. Amém? É isso. Não se incomode não, eu estou aqui pregando amanhã. Se você é do culto afro, você professa sua fé no culto afro. Essa é a liberdade que o comunismo odeia, que ele tem ódio. Não é só não é de crente só não, é de católico. Nós somos o freio. Ó, nisso aí, evangélico e católico está de mão dada, viu? Nós defendemos os princípios que é família, né, liberdade, não é verdade? Justiça, que seja justo. Nós estamos de mãos dadas. Agora, claro, quanto ao ensino bíblico, aí nós estamos distantes, porque à luz da Bíblia, né, aí eu tenho que comunicar a você, né? A Bíblia Sagrada diz uma coisa, né, e ela não é relativa. Né? A Bíblia Sagrada ela é uma verdade absoluta. Ela diz aquilo é pecado, e se você não se arrepender, você vai cair no precipício. A mensagem, né? Aí você aceita, não acredito, não quero, pronto. Siga a sua vida, né? Amém? Então, escute. Que eu vou comunicar aqui para você. Não vou atrapalhar para. 60 anos. Tem prioridade aqui? Não? 50 anos. Ela tá ali na Muito bem. Já falei aqui, né? Já falei até questão de política, né? É verdade? Mas assim, outra coisa que a gente está falando de política, o crente e o católico, padre, pastor, essas pessoas, elas querem que esteja fora do comentário político. Quer, mas veja, tudo passa pela política. Sabe o que o seu filho aprende lá? Passa lá pela mão do político. Tem que ser aprovado. Sabe essa manifestação de fé pública? Passa pela mão do político. Né? Nós somos pessoas, eu afirmo, nós somos cidadãos do céu, mas nós somos pessoas também terrenas. O que garante a minha liberdade de expressão religiosa? O que garante você? É de você estar incluso na política. Peraí, isso aqui eu vou votar nesse eu não vou votar não, esse aqui vai pôr obstáculo, esse aqui vai encarcerar. Né? E é assim, tá, pessoal? Faça o voto certo, viu? Você sabe o voto certo, né? Vamos lá, então, para a glória do Senhor Salvador Jesus, né? Eu estou falando aqui, eu esqueço, né? Você tem exemplo bíblico? Temos. José do Egito era político. Excepcional governante, viu? Excepcional governante. Nós temos Daniel era político. Os corruptos, quando viram que Daniel não se corrompia, aí eles armaram aquela cilada, ó.
fizeram o rei, que tanto o rei amava Daniel, né? Fizeram o rei editar uma lei para que Daniel fosse emboscado e lançado da cova dos leões. Mas o Senhor foi com ele. Sabe em que sepultura Jesus foi posto? Na sepultura de um político, senador José de Arimateia. E era um homem que tinha acesso a Pilatos. Não era comum, não era um pescador não ia ter acesso a Pilatos. Mas José de Arimateia. Né? E a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas políticas. Exemplo de Deus, e existem também os exemplos, mas os exemplos existem, isso vai sempre acontecer. Um colegiado de Jesus teve Judas, você sabe olha a confiança que Judas recebeu. Ele era tesoureiro, ele que cuidava lá do que entrava e saía. No nosso raciocínio nós íamos pensar, não, Jesus, por que tu não escolhe Mateus? Mateus lidar com matemática e foi cobrador de imposto, por quê? Mas o Senhor confiou em Judas. E os discípulos confiavam também em Judas. O que aconteceu? Ele não traiu só Jesus, ele traiu, foi o colegiado de apóstolos. Traiu com beijo, traiu entregando Jesus. Isso conecta com questão de escândalo, de má conduta. Né? De repente você tem na sua mente muitos exemplos. Eu conheço o pastor que é isso, eu conheço... Eu não vou tampar o sol com a peneira, não existe. Mas nem por isso o colegiado de discípulos terminou a vida sem ser fiel a Jesus. Viu? Olha que escândalo, Judas. Olha, sabe quem traiu foi Judas. Mas o escândalo não é desculpa para você vir para Jesus. Escândalo sempre vai haver. Agora, não é a grande maioria. Por que, pregador? Por que não é? Você prova na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada diz que a grande multidão que se encontra no céu, que o apóstolo João aí tem uma visão futurística, e ele vê, né, algo que vai acontecer lá no céu. Ele diz, capítulo 7, versículo 9. É isso que assegura de que não é a grande maioria dos cristãos, dos salvos, que tem a vida corrompida. Olha só, depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos, raças, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Essa é a maior prova que a grande maioria são crentes fiéis. São pessoas fiéis ao Senhor. Então não põe isso como desculpa não, viu? Deus diz, tais são indesculpáveis. Escândalo tem em todas as esferas, na Igreja Católica tem escândalo, né? Espiritismo teve uma pessoa que era o ícone do espiritismo, João de Deus. Você deve saber a monstruosidade que João de Deus cometeu. Agora, pergunta a você, é honesto eu dizer que todos os espíritas têm essa conduta deformada? Não posso dizer. Tem padres pedófilos? Tem. Agora, é correto eu, aqui evangélico, dizer que todos os sacerdotes católicos têm essa deformação? Não, hipótese alguma. A mesma coisa, existe pastor de má conduta? Existe. Agora você abrir a boca e dizer, mas a grande maioria. Isso tá baseado em que pesquisa acadêmica? Amém? Isso se chama preconceito, isso sim, né? Sabe o que é preconceito, né? Aí você dá um conceito sem conhecer. Estou falando de conduta, viu, pessoal? Mas quanto à verdade bíblica, ela é uma. Você abandona os seus pecados, você abandona os seus ídolos e vem para Jesus, porque foi Jesus. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu. Não há outro meio de ir. No cairás entrar no celeste lá, se o caminho da cruz errar. Então tá vendo aí, né? Falei sobre política, falei sobre conduta, má conduta, né? Que não é desculpa para você vir para Jesus. Má conduta tem em todas as áreas, em todas as famílias, religiões. E o Senhor falou sobre escândalos, né, que viriam, né? E falei de você vir para Jesus. Se arrepende dos pecados e vem para Jesus, né? Bora para vocês, tá? Senhor, toma essas vidas nas mãos. Manifesta a tua doce graça. Remove os obstáculos. Dá um sinal, Senhor, a esse coração aflito e angustiado. Um sinal antes do pôr do sol desse dia. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Está feita a obra do Senhor Jesus.